Missa, hoje é o segundo domingo da Quaresma e nós vamos celebrar essa missa por todas as intenções, mas também por uma intenção especial, o falecimento Martim de Oliveira, né? A esposa dele está ali com as filhas, os parentes. O Martim, ele trabalhava na Universidade Rural, era funcionário da Universidade Rural. Também a gente vai lembrar aqui o Fábio, né? E temos mais algumas intenções. Pelos falecidos Martim de Oliveira, Fábio Luiz da Silva Melo, de 7º dia. Um mês de Delson dos Santos Menezes, 11 meses de Evandro Ribeiro Cabral e de 5 meses de Margarete dos Santos, Júlia, Eleonora e Francisca Barbosa. E pelo conforto de Ruth Alves Viana e seus familiares. Em ação de graças, Luiz Gomes da Silva, Tânia Maria Torquato da Silva, Antonieta Gomes Jordão, pela saúde de Ademir, Regina Célia, Lourdes Maria, pelas famílias da comunidade, pela recuperação de Rita. E os aniversariantes: Graça Michele Costa Moura. Todos de pé para cantarmos o canto de entrada. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez o caminho em Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez o caminho em Emaús. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, todos sejam bem-vindos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nesse tempo da Quaresma, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito
com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Estou aqui. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas. Dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho, e eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendais a mão contra teu filho, e não lhe façais mal, nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar de seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência, como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Todos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor. Eu, em teu meio, ó cidade de Sião, Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus,
que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto a Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Numa nuvem resplandente fez ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si: o que quer dizer ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar-nos. Meus prezados irmãos e irmãs de Jesus Cristo, volta e meia eu escuto o povo dizer: as aparências enganam. Volta e meia eu ouço uma pessoa dizer assim: as aparências enganam. Isso é mais do que verdade. Por trás de um homem pobre, pouco considerado por sua baixa condição social, que convivia com marginalizados e pecadores, por trás desse homem se esconde o Filho de Deus,
que no Evangelho de hoje se revela momentaneamente para Pedro, Tiago e João. Se revela como ele é na glória do Pai. Foi isso que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. A transfiguração de Jesus. Jesus, ele se mostra glorioso, como será depois de cumprir por completo a missão que o Pai lhe confiou. Aqui no Evangelho de hoje, nós temos um sinal da glória de Jesus. E temos duas figuras que são citadas aqui no Evangelho de hoje, que eram muito importantes lá para o povo do tempo de Jesus e também para todo o Antigo Testamento. A figura de Moisés e a figura de Elias. Moisés, ele é como o eixo do Antigo Testamento. E Moisés representava o grande legislador do povo, porque foi através de Moisés que o povo se organizou e tiveram aquelas leis, né, os mandamentos de Deus. Moisés sobe lá naquele monte, né, e lá recebe as leis que vão reger o povo, né? Vocês vejam, a montanha é sempre o lugar do encontro de Deus. Na Bíblia, a montanha sempre é o lugar do encontro de Deus. A montanha, o monte, a montanha é sempre um lugar sagrado. Moisés vai subir na montanha. Aqui no Evangelho de hoje, Jesus sobe na montanha para se transfigurar. E o profeta Elias, que é a segunda figura que nós temos aqui no Evangelho de hoje, o profeta Elias também ele vai para a montanha, né? Quem já leu o Antigo Testamento sabe bem que Elias era aquele grande santo profeta, né? Lá no Antigo Testamento. E Jesus, ele é como assim o realizador por excelência de Moisés e Elias. Então, em Jesus se concretiza em sua pessoa santa as promessas dos profetas e a legislação de Moisés. Por isso que esse evangelho aqui não, é muito sério. Essa transfiguração de Jesus não é uma coisa, tem todo um sentido. Não é um fantasma que está aparecendo lá, de repente ficou diferente, não. Tem todo um sentido teológico, um sentido religioso muito profundo. Então, como entender esse evangelho para a nossa vida? Muitos gostariam que existisse a ressurreição sem a Sexta-feira Santa, ou seja, só o domingo de Páscoa. Muitos gostariam de um Jesus festivo, ou até mesmo um Jesus revolucionário, mas não um Jesus esmagado e aniquilado pela sua paixão em cruz. E o evangelista Marcos, que nós acabamos de ouvir, e também a liturgia da igreja, eles colocam a visão da glória na sombra da cruz. Ou seja, no início do caminho que conduz ao Gólgota, logo depois do convite aos discípulos de assumirem sua cruz no seguimento de Jesus, nós temos aqui a transfiguração. Então, esse evangelho nos ensina que nós, como cristãos, nós precisamos ter sempre essa consciência que a vida aqui, ela é um embate. Nós estamos aqui trabalhando pelo bem, combatendo o mal. Agora,
É preciso essa fé, é preciso a oração para nos fortalecermos nesse embate que é a vida, né? Os sofrimentos, as dificuldades, os fracassos, né? A gente precisa de ter esse momento de transfiguração. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que rezar sempre, né? Eu falo sempre aquela frase da Catena da Legião, que eu gosto muito da Legião de Maria: uma fé firme na palavra como a rocha, que nos conserve sempre calmos e resolutos em meio às cruzes, trabalhos e decepções da vida. Assim deve ser a nossa fé. E como é que a gente exercita a nossa fé? Pela oração. Então, o cristão, ele deve sempre ser uma pessoa de oração, para se sentir forte, fortalecido em Deus e continuar a caminhada, muitas vezes difícil, da vida. A oração, ela não pode ser uma alienação. E o evangelista Marcos aqui, interessante, ele nos alerta para isso. Porque o Pedro, quando ele ficou lá, extasiado diante aquilo devia ter sido um momento assim, deslumbrante, né? A transfiguração de Jesus. Ele falou: não, vamos ficar aqui na montanha. Aqui está muito agradável. Vou até armar 3 tendas. Quando se fala em armar tendas, é sinal de que a pessoa quer ficar no lugar. Ou seja, e os discípulos de Jesus, esse é o Evangelho de Marcos, esse trecho aqui do capítulo 9, é a viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. Então Jesus, ele faz tipo assim uma pausa na viagem e vai para a montanha, que em outro evangelho se chama Monte Tabor. Então ele sabia que Jesus estava indo para a capital. Lá na capital, onde ficavam as principais autoridades. Então Jesus ia bater de frente com as autoridades. E eles estavam conscientes que isso aí ia ter como consequência o sofrimento e a morte. Os discípulos também não eram tão ingênuos, estavam percebendo aonde ia desembocar tudo aquilo. Então eles têm uma atitude: vamos fugir, vamos ficar na montanha. Então Jesus desce com eles, depois daquele momento. Ou seja, é preciso atravessar o vale de lágrimas para se chegar à glória de Deus, né? Ou seja, essa transfiguração aqui podemos dizer assim, uma perspectiva da glória de Jesus. Ou seja, vamos sofrer muito, vamos passar pela cruz, mas o final é a ressurreição, é a glória. Ou seja, esse evangelho aqui, ele nos traz algo de animador. Ou seja, na noite do sofrimento, enxergar o sentido final. Isso que nos levanta, é isso que nos dá força. Ou seja, na noite do sofrimento, você enxergar o sentido final. Não? Santa Teresinha, que é a padroeira aqui do município de Seropédica, ela sofreu muito, né? Uma jovem morreu com 24 anos. E naquele tempo ela teve aquela doença tuberculose, não tinha cura para tuberculose, como hoje. Ainda não se tem a cura para coronavírus. E ela sofreu muito. Não, porque a tuberculose, ela é uma doença que faz a pessoa sofrer muito, que o pulmão vai... E aí no final já estava vomitando muito sangue. E os médicos ficaram impressionados. E olha que o médico é um profissional frio, né? Ele lida com
a doença, com o sofrimento, com a morte. Ele tem que ser um profissional frio. E eles ficaram impressionados, no meio daquele sofrimento todo, ela tinha uma serenidade, uma paz, assim, fora do comum. Não. Em meio a tanto sofrimento, como ela conseguia ter aquela paz, como que ela conseguia ter aquela serenidade. O evangelho aqui de hoje, de certa maneira, nos dá uma resposta. Ou seja, na noite do sofrimento, ela enxergava o sentido final. E o sentido final, o evangelista diz aqui, né? Veio uma nuvem que os encobriu e eles ouviram uma voz: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Aqui está o sentido final. Ou seja, como quem dizendo, é Jesus, esse é o caminho, é a verdade, é a vida. Se vá com ele. Quase como dizendo assim, vai ser terrível, vai ser desanimador, vai ser um momento de muito fracasso, porque ele vai ser esmagado, ele vai ser aniquilado. Mas é esse o caminho. Ele vai ressuscitar. Então, por isso, meus irmãos, minhas irmãs, quando tem essa voz aqui, no final aqui do evangelho de hoje, Deus quer mostrar-nos que o mistério que nos salva, que o único caminho para o ser humano é a sua própria doação por nós, através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Mas, pelo poder de Deus, ele o ressuscitou, e ele está vivo, nos animando para fazermos esse caminho que nos vai levar à verdadeira felicidade, a felicidade eterna junto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos ao Senhor, nosso Deus, que nos revelou a glória do seu Filho, pedindo-lhe com confiança: Senhor, iluminai nossos caminhos. todos, Senhor, iluminai nossos caminhos. Senhor, vos revelastes aos discípulos a glória da ressurreição. Concedei que a Igreja toda participe da alegria da vitória de Cristo. Nós vos rogamos. Senhor, iluminai nossos caminhos. O vosso Filho se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Animai os ministros da Igreja a servir vosso povo na esperança do mundo renovado. Nós vos rogamos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Vós fizeste vossa palavra brilhar diante da humanidade. Fazei que todos os povos cheguem à plenitude na redenção e da glória. Nós vos rogamos.
Senhor, iluminai nossos caminhos. Vós proibistes a Abraão sacrificar o próprio filho. Ensinai a humanidade a superar os discursos de ódio e todas as formas de violência que desfiguram e matam. Nós vos rogamos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Vós, um dia, transfigurastes nossos corpos mortais. Acolhei nossos falecidos. Martim de Oliveira, Fábio Luiz da Silva, Delson, Evandro, Margarete e Francisca Barbosa. Na glória do vosso reino, nós vos rogamos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Tudo isso vos pedimos, ó Deus, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Agora a gente pode sentar um momentinho para só cantarmos uma estrofe do Cântico das Ofertas, porque agora, devido à pandemia, a coleta é sempre no final da missa. Então, vamos cantar uma estrofezinha. E quando esse pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. Enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, dizemos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele